O nosso estudo de hoje é a lição 10 do livro Indulgência e tem por título O Melhor Esforço. Todos buscamos em nossa fé o dom de servir a Deus. Entretanto, a cada passo, ante a nossa bagagem de sombra, reconhecemos quão difícil se faz a concretização de nossos desejos, porquanto o nosso repositório de possibilidades guarda somente valores fragmentários e virtudes inexpressivas que tremem e desaparecem à maneira da chama frágil que bruxuleia e se apaga ao primeiro golpe de vento. Nossa fé quase sempre não passa de vaga confiança entre a firmeza e a indecisão, falando-se apressada nos dias de temporal. Nossa paciência é carinho confinado ao círculo doméstico, tolerando os mais caros e desmandando-se em frases rudes a menor aproximação daqueles que não veem o mundo por nossos pontos de vista. Nossa boa vontade é um jardim de exclusivismo, incensando aqueles que nos merecem estima e reconhecimento, metamorfoseando-se à frente dos que não se sintonizam conosco em deplorável espinheiro de queixas e acusações. Nosso amor, habitualmente, é simples capricho sentimental, acomodando-se com os irmãos de nossa simpatia, de vez que o adversário é invariavelmente o ponto nevrálgico de nossa irascibilidade, arrancando-nos das promessas sublimes para a cova sombria da maledicência e da aversão. Nunca sabemos se a nossa humildade vive emoldurada no egoísmo e nunca podemos precisar até que ponto caminha a nossa caridade sem um travão do egoísmo. Assim, se buscamos uma atitude que nos torne agradáveis ao céu, integremos-nos na atividade incessante do bem, porque servindo e aprendendo sem repousar, não dispomos de tempo para o culto às nossas próprias fraquezas. Consagremos-nos à tarefa que é nossa, melhorando-nos cada dia, e entre a renúncia aos nossos desejos e o serviço incansável aos nossos semelhantes, descobriremos em nós mesmos a inexprimível felicidade de quem encontrou na vida o esforço mais nobre e mais agradável a Deus. É interessante como as lições de Emmanuel, com o tempo, conforme a gente vai estudando, elas estão sempre direcionando a gente para o seguinte: nossos defeitos estão aqui. A gente tenta encarar frente a frente os nossos defeitos e, é claro, essa é uma atitude das mais nobres, das mais inteligentes hoje, né? Eu admito que eu tenho um defeito, vou estudar a origem dele, vou estudar uma maneira de controlar, né? De domar as minhas más inclinações. Mas Emmanuel está sempre aconselhando a prática de alguma atividade voltada para o bem, é claro, como parte dessa terapia, porque a gente visualiza assim: uma pessoa está lutando contra um determinado vício, tá? Vou botar um vício na gula, por exemplo. Eu quero parar de comer massa, quero parar de comer gordura. Quanto mais eu penso na massa, quanto mais eu penso na gordura, mais vontade eu vou ter de comer. E mais vai ser sacrificante para mim ficar, às vezes, pensando ou fazendo cálculos como algumas pessoas fazem. Eu estou 6 dias sem comer isso, estou 8 dias sem comer isso. Eu usei a gula, a gente pode usar para bebida alcoólica, pode usar para cigarro, pode usar para um monte de coisa, né? Você fica determinados dias, mas fica contando ali quantos dias. Aí depois a pessoa fala com o maior orgulho, assim: pô, tem 9 meses que eu estou livre do vício. Então, se você ainda está contando o tempo, você ainda está no processo de resistência ainda. Não é uma coisa tão fácil assim. Agora, quando você começa a trabalhar no bem, você começa a ocupar a sua mente, e naquele momento em que você está exercitando, trabalhando, você não está pensando muito no teu vício, você está deixando aquele vício de lado naquele momento em que você está exercitando. Sem contar que, principalmente no trabalho do bem, a gente se envolve com outras pessoas e a gente vai conquistando simpatia, não só de encarnados, mas também de desencarnados, que começam depois a advogar em nosso favor. Mas, mesmo assim, vale a pena a gente aqui, junto com o Emmanuel, porque a gente tem uma impressão muito grande de que o Emmanuel, né, ele também faz uma autoanálise em cada lição. O Emmanuel não escreve nunca na terceira pessoa, ele sempre se coloca na primeira pessoa, pelo menos do plural. Nós estamos passando por essa dificuldade. E isso até ajuda a gente a olhar o Emmanuel como um companheiro também,
que também tem suas lutas e que teve até a coragem de dizer para a gente nos romances dele, não, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né, o Renúncia, como é que foram as encarnações dele. Ele veio falar para a gente, ó, todo mundo está buscando o dom de servir ao Deus, mas, no entanto, a gente ainda tem uma bagagem de sombra dentro da gente e, como diz no Livro dos Espíritos, o principal empecilho ainda é egoísmo, vaidade e orgulho. Por quê? Olha só, aí Emmanuel vem fazer análise aqui que dói na gente. Mas vamos fazer uma análise aqui da fé, da paciência, da boa vontade e do amor. Vamos fazer, ó. A nossa fé quase sempre não passa de uma vaga confiança. Será que é? Será que não é? Eu quero apostar que seja. Entre a firmeza e indecisão. Mas quando acontece, né, os dias de temporal, as dificuldades maiores, aquela fé vai ser testada e a gente percebe que dá uma titubeada. Então, em primeiro lugar, em relação à nossa fé em Deus. É um exercício que a gente está fazendo aqui com a gente diariamente, né? Tudo que acontece na nossa vida está acontecendo com a permissão de Deus. Se está acontecendo com a permissão de Deus, é para o nosso bem. Eu considero mal ainda. E realmente tem coisas que não tem como você não considerar mal, né? Mas a gente percebe, são testes que a gente está passando. Vamos ver se você aprendeu a ter paciência. Vamos ver se você aprendeu a se controlar emocionalmente. Vamos ver se você está aprendendo a ser mais manso e pacífico. E deixando essa ira, a irascibilidade que ele fala aqui, né? Deixando de lado. Mas vamos ver agora a paciência. Olha, eu tenho paciência, desenvolvo paciência com os domésticos. Com filhos, pais, esposa, marido, tudo bem. Mas depois eu me desmando em frases rudes, a menor aproximação daqueles que não veem o mundo pelos nossos pontos de vista. Tanto dentro de casa como fora de casa. A pessoa não entende, não gosta de política igual eu gosto. Eu sou de direita, ele é de esquerda. Eu sou de esquerda, ele é de direita. Então, hoje ele está colocando frases rudes, e hoje, principalmente com relação à polarização política, muito rudes. Mas não só com relação à polarização política, né? Em relação à diferença religiosa, em relação a preconceito por orientação sexual, uma série de coisas. A gente acaba utilizando frases rudes se aquilo não está de acordo com o que eu penso. E a frase rude até é interessante, né, que vem até de companheiros que são muito liberais e procuram ser muito compreensivos e usa essas frases rudes com relação àqueles que são radicais ainda também. É interessante, né, que a gente às vezes a pessoa está na posição de educar para tentar chamar para o respeito, mas, é claro, você vai encontrar pessoas que ainda são muito firmes na posição dele. Aí depois fala, nossa boa vontade. É um jardim de exclusivismo. Que dá um puxão de orelha na gente, o Emmanuel, né? Mas quando a gente está à frente daqueles que não sintonizam com a gente sofre uma metamorfose danada e acaba se transformando em deplorável espinheiro de queixas e acusações. E depois ele fala o amor. Nosso amor, habitualmente, é um simples capricho sentimental acomodando-se com os irmãos de nossa simpatia. Agora, o adversário, quem é o adversário? Aquele que não está tendo sintonia com a gente também. Acaba sendo o ponto nervoso e nevrálgico de tudo. Quer dizer, está tudo baseado no eu. A maneira que eu entendo, a maneira que eu sinto. Você está junto comigo, você é um super amigo, meu melhor amigo, pensa igualzinho a mim. Tem os pontos de vista contrários ao evangelho também que eu tenho, ou a favor do evangelho do jeito que eu tenho, porque tem gente que fala, não, você não tem que levar desaforo para casa. Esse é dos meus, é contrário ao evangelho, mas se torna meu melhor amigo porque pensa igual a mim. Tem que enfrentar o desafio mesmo. E aí? Então é tudo baseado no eu. E o Emmanuel fala, nunca sabemos se a nossa humildade ela vive emoldurada no orgulho. E nunca podemos precisar até que ponto caminha a nossa caridade sem o travão do egoísmo. Então, quando chega no final, ele fala, a melhor maneira, faz o seguinte, vamos buscar nos integrar numa atividade incessante do bem e vamos nos consagrar a essa tarefa, porque ela vai nos melhorando a cada dia e vai nos proporcionando a renúncia desses costumes que ainda são desafinados com o Evangelho de Jesus.
Então, fora da caridade não há sua salvação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.